Muito boa noite a todos, advogados e advogadas presentes aqui. É uma honra estar nessa casa do advogado e da advogada, né, porque essa questão de gênero é muito discutida, mas para nós que estamos aqui, estamos unidos num único ideal. O conhecimento, a transformação pelo conhecimento é muito mais importante e eu fico muito lisonjeado com a oportunidade de estar aqui na casa da advocacia sem ser advogado. É uma missão hercúlea trabalhar esse tema para colegas do dia a dia forense, estando do outro lado do balcão. Mas aqui para nós somos todos iguais. Eu queria deixar consignado meu respeito por todos os advogados e advogadas e deixar nessa palestra uma pequena contribuição a respeito desse tema, que é um tema que está desafiando a todos os operadores do direito, e ainda poucos estão preocupados com ele. Eu gostaria de iniciar essa abordagem falando a respeito dessas alterações, mas eu não queria me ater só às alterações que essa Lei 3.846 de 2019 promoveu na Lei 8.213, porque não foi só nessa legislação que ela promoveu alterações. Nós tivemos outras alterações também, que não dará tempo de eu trabalhar aqui em 40, 50 minutos de palestra, mas vou me ater a questões polêmicas e vou fazer um link com a advocacia, para que sejamos constantemente parceiros nessa jornada de evolução do conhecimento. Se puder passar, por gentileza. Pois bem, toda essa jornada, toda essa novela iniciou-se neste ano, em 18 de janeiro de 2019, com a edição da medida provisória 871, que propunha medidas antifraude e outras considerações muito peculiares na concessão e na revisão de benefícios previdenciários, assistenciais, trabalhistas, tributários, porque às vezes nós conhecemos, quem lida pouco com o direito previdenciário, eu estou vendo jovens advogados aqui, para mim é um prazer falar para jovens advogados e para advogados que já estão militando há mais tempo e alguns dos senhores cambiando de outras áreas do conhecimento científico e jurídico para o direito previdenciário. Isso para nós que lidamos com o direito previdenciário, eu lido com o direito previdenciário há mais de 20 anos e estou vendo que a advocacia do direito previdenciário, a advocacia previdenciária por si só, ela está aumentando bastante. E ela se torna uma advocacia extremamente relevante, haja vista a condição que o nosso país vem passando e as constantes revisões de benefícios que o INSS tem promovido e o assoberbamento do Poder Judiciário com os diversos pedidos de restabelecimento de benefício. Tem sido assustadora essa distribuição de pedidos de restabelecimento. Não sei se a política pública estabelecida pelo governo federal e legitimada pelo Congresso Nacional com a conversão dessa medida provisória em lei é a mais correta, mas é a que nós temos, é a situação posta. Então, com ela nós precisamos trabalhar e discutir. Agora, é inevitável deixar muito claro que durante muitos anos o INSS foi vítima de fraudes. Há muitos e muitos anos o INSS ele se tornou uma válvula de escape para pessoas não muito bem intencionadas levarem vantagem em cima do nosso dinheiro como contribuintes. Isso é muito sério. Isso é muito sério, isso aí independe de predileção partidária, ideologias políticas. Durante anos e anos nós vimos isso acontecer e é uma situação que, quando se chega a legitimar ações administrativas de agentes públicos do INSS, peritos oficiais do INSS, para promoverem revisões em massa de benefícios, alguma coisa não está certa. Com certeza não está certa. Então, quando fazemos a comparação do texto da medida provisória e da legislação, praticamente não houve alteração nenhuma para fins de conversão, e quase que essa medida provisória perderia o efeito
se não fosse uma manobra do Congresso Nacional para tentar revitalizá-la no decorrer do seu trâmite, essa análise para fins de criação de 2 programas importantíssimos dentro da autarquia penitenciária para conter, seja abusos na concessão, seja problemas relacionados a irregularidades de benefícios, seja para fins de economia orçamentária, né? Porque hoje a tônica do momento é falar de gasto público e de corte dos gastos públicos. Nós, da Justiça Federal, sofremos muito isso também. Às vezes, muitos acham que a Justiça Federal ainda ela está num berço esplêndido, dentro de uma situação privilegiada. Pelo contrário, nós passamos por algumas restrições orçamentárias sérias que estão comprometendo, inclusive, o pagamento de peritos. Não sei se os senhores estão acompanhando essa situação. Nós estamos passando uma situação muito clara e muito séria. E perdendo peritos da nossa pauta, do nosso hall de peritos. A nossa central de perícias aqui em Governador Valadares, ela está tendo um problema enorme de marcação de pautas, justamente porque esgotou a fonte para pagamento dos peritos, e as pautas já estavam marcadas, nós não estamos tendo pautas, porque os peritos não estão recebendo. Então é uma situação muito grave, gravíssima, e isso motivou a edição, né, ou a criação de um projeto de lei na Câmara dos Deputados, projeto de lei 2999, em 2019, para pagamento desses peritos, para fins de buscarem recursos públicos para se pagar esses peritos, o valor atrasado desses peritos. Esse projeto já está aprovado na Câmara, está no Senado hoje, na Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi criado em regime de urgência, então, né, o tempo urge com esse projeto, é importantíssimo. Agora, o que mais nos preocupa não é só esse projeto, pagar os peritos, o que vem depois desse projeto. O que vem depois desse projeto nos preocupa bastante, que há boatos, que há rumores, que haverá um esvaziamento da perícia judicial, e uma segunda perícia será feita pelo próprio perito do INSS. Então, se você faz uma perícia para concessão de benefício do INSS, uma segunda perícia de revisão será feita pelo perito do INSS também. Como? Tudo por uma questão orçamentária, porque nessa legislação, se os senhores tiverem curiosidade, procure na internet, o projeto de lei 2999, ali fala para que haja uma composição orçamentária dentro da União, e o Ministério da Economia será o responsável por pagar esses peritos. Então, virá o orçamento do Executivo para pagar esse período, esse valor atrasado. Tá, se o valor vem do Executivo, será que vai permanecer no Executivo o pagamento desses peritos a partir de então? É uma dúvida que nós temos. Será que a verba para pagamento de perícias no Poder Judiciário esgotou a partir daí? Então vamos resolver o problema que existe, que é muito grande. A pressão dos peritos em Brasília é muito grande e tem surtido efeito. E também outras entidades de classe estão fazendo pressão no Congresso Nacional, e isso tem surtido bastante efeito, e essa tramitação está sendo bem interessante. Só que o que vem depois nos preocupa bastante também. Então, esse programa especial e esse programa de revisão, são programas especialmente criados para processos administrativos com indícios de irregularidade e com risco de fraudes nas concessões dos benefícios previdenciários e do BPC, que é o benefício de prestação continuada, da LOAS. Este benefício apresenta problemas sérios, muito sérios em razão de fraudes. Esse benefício ele é muito complicado. Não que eu seja contra o LOAS, não. Eu sou a favor do benefício de prestação continuada, mas sou a favor que esse benefício seja pago e cobrado daquele que recebe, não apenas dado. Ah, você é deficiente, você é idoso, mas você tem que ter uma forma de utilizar para que esse benefício seja dado para quem realmente precisa e não haja fraudes. Como fazer isso? Fiscalização. Então, o que peca no Brasil é a chamada fiscalização. E a fiscalização, infelizmente, é do Poder Público Federal, é do Executivo, que é onde há mais problemas relacionados à deficiência de verba e contingenciamento de recursos públicos. Então, quem serão os fiscais a partir de então? Todos nós. Todos nós temos que ser fiscais. Que o dinheiro é nosso. Não basta só o Poder Executivo
que não vai fazer concurso tão cedo, pelo menos é o que se noticia aí. Então, cargos de auditores fiscais ficarão presos aí por um determinado tempo, sem haver concursos, para que haja um esforço concentrado nesse fim de se fiscalizar. Então, nós temos que ser os fiscais. Nós temos que controlar para que esses benefícios não sejam concedidos de forma fraudulenta aos doutores, advogados que estão procurados pelos seus clientes, não serem vítimas dos seus clientes, apregoarem tudo aquilo que vocês precisam com relação às provas, o mais completo possível para se mover tanto um requerimento administrativo ou uma ação judicial, o mais completo possível. Na seara judicial, sentimos muito a deficiência de provas. As provas têm que vir mais completas, mais direcionadas. E com o processo judicial eletrônico, existe uma tendência agora de pré-constituição dessas provas. Essas provas têm que ser pré-constituídas, já com a inicial. Não deixa para apresentar essas provas no meio do processo, não, porque o processo tramita muito rápido na secretaria e o gargalo se torna a área fim, que é a área do gabinete, a área de minuta de sentença. Então, o processo precisa de estar redondo para que seja feita uma sentença num prazo mais rápido. E no processo judicial eletrônico, todos os documentos são trazidos aos autos de uma maneira muito rápida também. Então, não tem mais protocolo, não existe mais a figura física do protocolador, do distribuidor, nada disso, acabou. Vocês são advogados, vocês são os distribuidores da ação, vocês são aqueles que protocolam a ação. Os servidores da justiça registram os atos, o juiz assina o ato, registrando o ato. Isso tem que ser rápido. Porque quem está do outro lado do balcão, além dos senhores, é o jurisdicionado, ele precisa de uma resposta rápida. Então, quanto melhor está a documentação, mais qualitativa é essa prestação jurisdicional. Então, nós temos aqui esse prazo até o 31 de dezembro de 2020, prorrogados, se for o caso, até 2022, desde que haja um ato fundamentado, isso no caso do programa especial. A prorrogação por um ato do presidente do INSS, de processos com requerimento inicial ou de revisão com prazo já expirado desde a publicação da medida provisória 871. Aí está o ponto de partida desses processos dos programas especiais de revisão com benefícios em indício de irregularidade e fraudes. Agora, os programas de revisão administrativa, na próxima, você passa a outra, por favor, isso. Os programas de revisão administrativa, eles têm a necessidade de revisar os benefícios de incapacidade concedidos há mais de 6 meses. Nesse benefício de incapacidade eu vou me ater daqui a pouco um pouquinho mais sobre esse tema. Sem essa AP, a chamada alta programada, não sei se os senhores conhecem essa terminologia, o INSS usa muito isso. O que é a alta programada? O benefício já entra com data para cessar. A DCB do benefício, a data de cessação do benefício já é pré-definida. 4 meses em razão da legislação que foi alterada em 2015. E o benefício de auxílio-doença já vem com predisposição a terminar durante 4 meses. Você tem, antes de terminar, você tem 15 dias para pedir a prorrogação desse benefício, sob pena de cessação definitiva desse benefício. E você tem que começar tudo de novo, 30 dias depois. Então, perde-se muito prazo, se perder o prazo da prorrogação, perde-se muito para buscar essa nova concessão, que aí não será mais restabelecimento, será uma nova concessão. Aí nós temos também outros benefícios que a legislação se refere. Ali tem benefícios de natureza assistencial, natureza trabalhista, natureza tributária. Então, a legislação ela não se refere especificamente a quais benefícios são esses, mas nós temos diversos, relacionados a acidente do trabalho, a compensações tributárias, as situações relacionadas a isenções que contribuintes possuem para determinadas categorias empresariais, para programas de segurança e higiene do trabalho e outras coisas mais. Tudo isso são benefícios que são suportados pela autarquia previdenciária e pelos recursos públicos da União. O prazo para o programa de revisão é o mesmo do programa especial, só que a prorrogação ela é feita pelo ministro da Economia, não é pelo presidente do INSS, nesse caso.
Pois bem, essa legislação, ela criou umas terminologias um tanto quanto esquisitas, mas necessárias para o andamento dos processos administrativos. Nós temos aqui o BMOB, o BMOB, o BPMI, BPMPI, são bônus para peritos e bônus para servidores. Eles ganharão, o servidor ganhará R$ 57,50 por processo incluído no programa especial para fins de apuração de indícios de irregularidade e fraude, por processo. Então é um bônus de produtividade. Vocês conhecem essa terminologia, né? No estado de Minas tem muito esse negócio aí, nós já vimos onde deu isso. Um bônus de produtividade para técnicos e analistas do INSS para revisar benefício, de preferência cancelar. De preferência cancelar. Aí maravilha que os segurados procurarão os senhores. Olha que maravilha. A advocacia vai aumentar. Mas olha que tragédia, coisa muito perversa, que se torna a advocacia nesse nível. Mas é o que está sendo posto desde a publicação da medida provisória em janeiro e a conversão em junho deste ano, dia 28 de junho desse ano. Os peritos, olha porque eu falei aquela minha preocupação no início, os peritos ganharão por perícia extraordinária R$ 61,72 por perícia extraordinária. Quantas perícias um perito oficial faz no mês? Imagine. Multiplica isso por 2, por 3. Como é que o volume de perícias vai aumentar em um espaço mais curto e com a tendência muito maior de cessação de benefícios? Às vezes de forma indevida. O perito nem olha para sua cara, ele já olha o documento. Próximo. Não existe uma anamnese administrativa. Agora, na justiça, existe uma anamnese. O perito judicial, ele é orientado pelos juízes, por toda a categoria que está ali dentro, que precisa desse trabalho em sintonia com os entendimentos dos magistrados, para que os peritos deem a satisfação para aquela parte que está ali. Então tem que analisar, tem que avaliar, tem que pegar, tem que ver a prova, conversar com a pessoa. Não é um mero número, nós não estamos lidando com estatística, estamos lidando com pessoas. O problema maior é que nós estamos lidando com pessoas. E o INSS está lidando com números. Então, essas pessoas que tiverem um tratamento inadequado dentro da autarquia penitenciária recorrerão todos à justiça, que tem essa oportunidade de fazê-lo, seja pela termação na Juizado Especial Federal, seja dentro do Juizado Especial Federal, mesmo por meio de um advogado. Agora, uma preocupação que nós temos agora, que por enquanto ela está esvaída, vamos dizer assim, que é o artigo 44 da PEC 6 de 2019, não sei se os senhores estão acompanhando a tramitação dessa PEC, que fala do fim, ou do início, né, melhor, né, da competência delegada plena da Justiça Estadual para benefícios previdenciários. A Justiça Estadual vai julgar muito benefício previdenciário, só que agora o primeiro turno da Câmara, no projeto na Câmara, acabou com isso. O entendimento do ministro da Economia é que INSS é na Justiça Federal. INSS não é na Justiça Estadual. Mas nós temos muita pressão ainda e o projeto não acabou. Ele vai para o Senado ainda. O Ministério Público de São Paulo, a Justiça de São Paulo, estadual, estão pressionando demais para que os benefícios sejam levados para a Justiça Estadual, em razão da proximidade do cidadão com a Justiça. Mais clientes para os advogados. Olha a linha perversa que nós temos com relação a essa análise. Porque se o sujeito, ele poderia recorrer a um serviço de atermação da Justiça Federal, onde ele não paga advogado, mas ali ele vai ter um atendimento raso em razão da escassez. Não tem como você dar um tratamento adequado, como tem um advogado que está tendo a oportunidade de conversarmos aqui, advogados preparados, ser procurado e dar um atendimento exclusivo a ele, analisar as provas dele com atenção. Na Justiça Federal, você vai ter uma análise rasa.
Quem vai fazer isso aí para sentenciar é o próprio magistrado com a sua assessoria. A termação, ele vai dar os fatos, aterna-se, distribui-se pelo PJE, próximo. Não tem como analisar, fazer um atendimento muito perfeito. Aqui em Valadares a gente até tenta ser mais atencioso ainda com o jurisdicionado carente, vamos dizer assim, mas em outros lugares não tem isso. Então o que a gente percebe é que a advocacia previdenciária precisa muito se especializar no atendimento ao seu cliente, de mostrar para ele quais são as variantes daquela ação. Só quer entrar mesmo com essa ação? Então vou ter que explicar a verdade. Falar a verdade não faz mal a ninguém, não. Porque qualquer mentira a justiça vai pegar. E litigância de má-fé está aí. Então a gente não quer isso. A situação é muito séria. Então o fato de haver ações com aventuras jurídicas é um grande problema. Nós não podemos permitir isso. Os advogados, a justiça, qualquer um que trabalhe com o mundo jurídico não pode permitir isso. Porque quando você perde energia, força, analisando uma demanda que você sabe que ela é inicialmente improcedente, ela é uma aventura, você está deixando de analisar 5 a 10 casos de pessoas que estão morrendo de fome. E a Justiça Federal hoje lida com a linha miserável. Nós estamos lidando mais com o pobre, nós estamos já lidando com a linha miserável já. Gente que não tem o que comer, que nos procura nos balcões, no balcão do Juizado Especial Federal, pessoas que estão em situação de miséria. E para quem vê isso aí é muito, muito triste. É muito triste porque nós vemos pessoas que às vezes completamente perdidas e precisando de um auxílio. Qualquer lugar onde ele vai, o atendimento é pequeno, não se dá uma atenção, seja numa defensoria pública, seja no próprio INSS. Aí vai para os núcleos das faculdades, os núcleos estão abarrotados, não dá para dar uma atenção maior. Os advogados não podem fazer uma advocacia gratuita, porque eles precisam comer, precisam pagar as despesas do escritório, não tem como. Então você cria um círculo muito perigoso da parte não ter aonde ela ir e o que fazer para ajudá-la. Então, às vezes você tenta fazer mágica para ajudar as pessoas, só que não está ao seu alcance auxiliá-la. Você, na justiça, você é a última rácio, você não é a primeira. Então, se na primeira, na segunda, na terceira oportunidade não teve condições, na última rácio, às vezes é mais doída, porque não vai ser do jeito que ela quer. Às vezes é do jeito que tem que ser. Então, se lidar com pessoas em situações de miséria, e isso está aumentando muito, tem aumentado muito, pessoas doentes, o adoecimento do Brasil tem aumentado demais. Haja visto o número de pedidos de restabelecimento de benefícios que nós estamos recebendo, muito grande. Isso nos faz refletir bastante. Por que o INSS está criando programas de revisão de benefício? Por que o INSS está criando programas especiais para apurar fraudes e indícios de irregularidade em benefícios? Qual é o principal propósito do INSS nisso? Qual é o principal propósito de uma PEC mudar uma competência jurisdicional para favorecer uma competência da Justiça Estadual, favorecer entre aspas, e esvaziar a competência da Justiça Federal? Para quê? Mas alguns dizem, mas essa competência ela é facultativa. Não se fala em facultatividade, vamos dizer assim, no projeto da PEC, não. A PEC não fala nada de facultativo, não. Só que o texto original dizia, se a vara da Justiça Federal estiver a 100 quilômetros ou mais de distância da comarca, aquela comarca da Justiça Estadual será responsável por julgar qualquer pedido de benefício, seja revisão, concessão, natureza acidentária ou não. A Justiça Estadual não está preparada, a data vênia não está preparada para julgar benefícios previdenciários. Não é o mote da Justiça Estadual. A Justiça Estadual tem outro tipo de trabalho, a necessidade de trabalhar e aperfeiçoamento da Justiça Estadual em outra linha. E, na verdade, o que nós sabemos é que, se está lidando com o INSS é autarquia federal. A Justiça Federal não tem que ser discutido. Eu acho, na minha opinião, inclusive as de natureza acidentária tinha que estar na Justiça Federal também. Também. Não tem que estar na Justiça Estadual. Apenas hoje, até que se faça uma reforma, apenas a pensão por morte e a revisão de pensão por morte de natureza acidentária que é julgada na Justiça Federal. Nada mais.
Você tem, às vezes, processos intermináveis da Justiça Estadual, lidando com matéria previdenciária, porque não é... O público, os servidores, juízes, não estão preparados para esse tipo de demanda. E é a realidade que nós vemos. Só que em outros estados da federação a situação é outra, a necessidade é outra. São Paulo motiva a sua irresignação de não estar na Justiça Estadual. Ele faz um comparativo meio grosseiro. Mas aqui nós temos 346 varas estaduais em comparação a 44 varas federais. Então nós temos mais varas estaduais próximas ao cidadão. Isso é um argumento fajuto. São Paulo não é o Brasil. O Brasil é muito maior que isso. Você tem lugares como Minas Gerais e outros lugares longínquos aqui do país que precisam muito da Justiça Federal, precisam muito que a advocacia esteja presente, mas a Justiça Estadual, para dar essa prestação judicial na área previdenciária, ainda deixa a desejar, principalmente no caso de Minas Gerais.